E temos que entender o que é religião. Acho que nem sequer fizemos uma definição hermenêutica do próprio texto, né? Já que tenho que linguajar como um intelectual. Né? Temos que... Porque eu não gosto de ser intelectual, eu gosto da linguagem da terra. Tu não gosta de ser intelectual? Não, porque não foi a academia que me tornou ginga. Mas tu consegues te comportar como alguém que passa pela academia? Tipo, é formalidade só. É formalidade? É só formalidade. Ok. Vamos ouvir o Gênio para ver se ele desenvolve. Ok. Dizer que o homem vem primeiro, depois vem a religião, eu vejo aqui uma limitação no pensamento a respeito do assunto, porque Sério? o homem naturalmente... O homem, naturalmente, em si só, ele já é religioso. Porque William James, psicólogo, estudando... Podemos fazer cortes e tal? Não, deixa eu concluir o raciocínio, porque ele acabou de começar com essa visão, não é? Estava a parafrasear o William James. Tem mais ou menos um tempo, que senão parece palestra. Você vai ter debate. É assim que começamos o programa. Ok. Bom, para já, eu era da mesma religião que ele. Eu acho que ele se calhar não sabia. Qual é a religião, desculpa? Católica? Bom, eu não queria citar nome. Por quê? Para evitar o... Mas é o nome do qual tu não falas? Não, na verdade não. É porque, assim, há uma história por detrás e há conteúdos que eu já fiz falando sobre a mesma denominação. E complemento um pouco a mesma. Tá? Continuas a não citar denominação. Então prefiro não citar para não gerar ódio no sentido de atacar de forma direta. Mas os que já nos acompanham... Tu és contra o catolicismo? Bom, isso depois vamos conversar, porque o tema vai ser sobre isso aí. Ser contra o catolicismo, ou especificamente contra o cristianismo. E se é mesmo ser contra, ou analisarmos aquilo que de fato é nosso. Aquilo que eu havia te dito, por exemplo, eu não posso ir na tua casa te dar umas regras da minha casa, porque não conheço o vosso sistema de educação. Estás a ver? Então tenho que pôr esse equilíbrio aí. Para já eu tenho que começar a história a partir de mim. Isso não é egoísmo. Isso todo o povo faz isso. E o pessoal, por exemplo, me chama panafricanista. Eu, para mim, não tenho nenhum problema quando me chamam esse nome. Eu prefiro que me considerem afrocentrado. Por quê? Porque sou apenas um angolano que está a falar sobre a cultura dos angolanos, dos africanos. Por que o chinês, quando fala do chinês, não é chinoísta? Não é uma corrente ideológica chinesa? Porque o chinês tem que falar da cultura dele, o sistema dele, ele não traz aquilo como uma corrente religiosa, embora tenha sistemas lá religiosos. E eles sabem muito bem separar, e ambos estão ligados para dar desenvolvimento ao território deles. Aí eu sou como um desses, que estou no meu território, analiso a própria realidade, analiso o sistema religioso, como foi constituído, porque eu sou desta denominação ou dessa religião. Fui desde o berço, então falo com propriedade. Estás a ver? E aí, é por esse motivo que eu procurei evitar não citar o nome, porque eu conheço o público. A partir de casa, tiveste uma educação religiosa. Isso. Eu tive uma educação religiosa, não é? E não me arrependo por isso, porque de alguma forma... E depois vamos falar disso. Nós já começamos, coisas boas. Já estamos à vontade para falar sobre isso. Das supostas coisas boas que a religião pode nos dar. Supostas. Eu digo supostas por quê? Porque, bom, será que o ato de educar uma criança é ontológico ou especificamente religioso? E quando eu falar de religião, estou a falar especificamente do cristianismo. É o cristianismo que ensina as pessoas a viverem numa comunidade, ou é a cultura daquele povo? Estás a ver? Uma mãe, quando começou a nos educar, ela aprendeu a nos educar porque leu a Bíblia, é porque é a natureza do homem. Porque a religião vem depois do homem, certo? Então o homem teve educação primeiro, e depois foi construindo, como criamos filosofia, criamos política, tudo isso. São elementos que nós criamos para saber nos comunicar. Uma delas é a religião. Então é nesse sentido aí. Bom, acho que se calhar paro por aqui para dar o espaço para o... Bem, mas Gênio, no teu ponto de vista, aquilo que ele estava a questionar sobre o primeiro vem o homem, depois vem a religião. Quero entender a tua opinião, e se tiveres que rebater o que ele disse, esteja à vontade. Obrigado pela oportunidade. Quando se faz uma observação completa sobre o ser humano, percebe que nós somos compostos por várias faculdades. Temos as faculdades mentais, físicas e as faculdades espirituais, que alguns especialistas denominam como inteligência, a inteligência física
que é a forma como o corpo se procede de forma intelectual, aquele aspecto anatômico, aquele aspecto fisiológico, considerado uma inteligência. E uma das coisas que nós temos é a mente. E quando se fala de mente, estamos a falar de sistema de pensamento. É dentro da mente onde o indivíduo é incultado a cultura. É tipo olhar para o computador. O computador é composto por várias coisas. Temos o mouse, temos o gabinete central, mas só que o computador não tem vida sem o sistema. Então, claro, o homem procede-se à base do sistema, porque quando nós nascemos, o que nós recebemos são influências genéticas. Porque o homem não nasce vazio, conforme alguns cientistas a priori afirmavam de forma tão seca. Agora já se percebe que através do ADN, o cromossomo, através da hereditariedade, percebemos que nós somos resultado de muitas informações genéticas. Quando o Fly, eu e um telespectador nasce, ele já nasce com informações dentro do seu DNA que é resultado da vivência dos seus antepassados. Nasce com essas informações. No entanto, só que o lugar onde nós nascemos, através dessas faculdades, por exemplo, se tu nasces em um lugar que não tem religião, eles vão te passar simplesmente o código ético daquele lugar, vão te passar a ética, vão te passar o princípio de cidadania daquela cidade. Se tu estás no mato, vão te passar o princípio de comunidade. Se estás na cidade, vão passar o conceito de civilização. Esse termo civos, que é cidade, o indivíduo que está habilitado para viver na cidade. Vão te civilizar, te preparar para saber viver aqui na cidade. E o outro aspecto importante que o homem tem, que não se pode ignorar, isso é fatos científicos dentro da psicologia social. O homem nasce naturalmente com a necessidade de viver em grupo. Por isso é que quando alguém fala que eu sou antissocial, fere a ele mesmo. Porque o ser humano não consegue desenvolver-se plenamente longe dos outros como ele. Os seres humanos, para desenvolver, precisam conviver, precisam estar em grupo, através daquele princípio da psicologia, personalidade conhecida e desconhecida. Há aspectos sobre nós que nós sabemos que temos, mas há certas características nossas que nós não temos noção. À medida que vamos conviver com alguém, essa pessoa nos faz entender que nós somos arrogantes, que nós somos rebelde, porque é um aspecto que eu não vejo. No entanto, um outro aspecto interessante que o ser humano tem são necessidades espirituais, que, pois embora ele tenha uma outra percepção, ele tem uma outra, que é o aspecto religioso. O ser humano, naturalmente, ele é tridimensional. Ele tem faculdades que lhe permitam submeter-se a uma identidade superior. Quem falou isso foi um psicólogo norte-americano, William James. Ele afirmou o seguinte: o ser humano é um ser que nasce com a necessidade de submeter a uma identidade superior. E esse procedimento de como ele deve se submeter é que é aspecto religiosidade, que são um conjunto de práticas que o indivíduo vai ter que se dirige a uma divindade que ele conhece como Deus. Essa necessidade de querer prestar culto, falar, só o fato de termos essa conversa sobre espiritualidade, nós estamos a ter um clamor psicológico de alguma coisa que é a nossa necessidade primária. Nós temos essa necessidade de querer ter um Deus. Então, dizer que o homem vem primeiro, depois vem a religião, eu vejo aqui uma limitação no pensamento a respeito do assunto. Sério? Porque o homem naturalmente, em si só, ele já é religioso. Porque o William James, psicólogo, estudando... Podemos fazer cortes e tal? Não, deixa eu concluir o raciocínio, porque ele acabou de começar com essa visão, não é? Estava a parafrasear o William James. Tem mais ou menos um tempo que senão parece palestra. Você debate. É assim que começamos o programa. Calma, vamos só deixar ele concluir, depois terás o direito à resposta. Mas deixa só dizer aqui. Jânio, a explicação mais perfeita sobre a ancestralidade, para me facilitar. Ok, está bem. Então vamos começar a fazer alguns concertos para... Só haverá concerto no concerto, já está falando sobre a ancestralidade. Ok, perfeito. Vamos então continua, faz favor, dar sequência. Obrigado, Fly.
William James afirmou categoricamente que o homem nasce com a necessidade de submeter a uma identidade superior. Por isso é que vejo uma imprudência nesse tipo de raciocínio. Eu acho que precisa de mais lapidação, observar os outros ângulos, dizer que primeiro vem o homem, depois vem a religião. Naturalmente, o ser humano tem predisposição à religiosidade. Essa é a minha percepção. Tá bem. Okay. Ginga quer rebater? Sim, sim. Pronto, como falou muita coisa, é melhor eu pegar aqui no ponto que conotei. Vamos analisar essa afirmação? Vamos. Gostaríamos de ouvir o teu ponto de vista. A religião vem antes do ser humano. Foi isso que eu... Não, foi a tua afirmação. Não. Segundo o Gênio, sim. o ser humano já nasce com a religião. Ou seja, na religião é antes do ser humano. Isso é o que deu-me a entender. Não. Por favor, repita só novamente. Eu poderia fazer-lhe o favor de repetir. Sim. Na sua afirmação, tu disseste o seguinte. Não, no que disseste a respeito da Só religião. permita-me, por favor. Ok. Tu disseste que primeiro vem o homem, depois vem a religião. Perfeito. E eu acabei de dizer que o ser humano, naturalmente, ele já nasce com a predisposição sobre religiosidade. Tá bom. Agora vê. Se ele nasce predisposto, para estar predisposto, tem que nascer primeiro. Então a religião vem depois. Você está a entender? A religião é um conceito que nós criamos. Para criarmos o conceito da religião, temos que nascer primeiro. Depois de nascer, começamos a ter entendimento, criamos a religião. Eu consigo perceber. Não sei se está a entender. Gente, Logo, não sei aqui onde é que... Gostava. O ponto de vista do Ginga faz sentido. Sim, é assim. E temos que entender o que é religião. Acho que nem sequer fizemos uma definição hermenêutica do próprio texto, né? Já que tenho que linguajar como um intelectual. Né? Porque eu não gosto de ser intelectual, eu gosto da linguagem da terra. Tu não gosta de ser intelectual? Não, porque não foi a academia que me tornou ginga. Mas tu consegues te comportar como alguém que passou pela academia? Tipo, é formalidade só. É formalidade? É só formalidade. Ok. Vamos ouvir o Gênio para ver se ele desenvolve a afirmação que fez há pouco. Gênio. Boa. Tudo que o homem estuda a nível da cientificidade, a filosofia, toda a antropologia sobre o ser humano, consegue-se perceber que ela é derivada do próprio homem. Isso. Por exemplo, a necessidade de nos casarmos, ela é inata. O ser humano já nasce assim, com a necessidade de conviver com alguém. Por isso é que há pensamentos que o homem é um ser social. O que é um ser? Logo na sua feitura, ele já nasce com esse lado de viver em sociedade. São estudos, o Fly pode, se puder, pesquisar sobre a questão da psicologia social. Há princípios sobre Jean-Jacques Rousseau e muitos outros filósofos. Quem estudou, por exemplo, a 10ª classe na introdução de direito sobre a origem social do homem, percebeu-se que o homem nasce com a tendência de viver em sociedade. E assim também acontece com o aspecto religiosidade. Eu, quando uso aqui o termo religiosidade, talvez seja diferente daquilo que ela tem como percepção. Não é. Eu mesmo. Diferente que ele tenha como percepção. Religiosidade não é uma instituição. Quando uso o termo religiosidade, religiosidade é um estado de espírito do indivíduo. Porque quando a gente fala assim de práticas religiosas, são determinados comportamentos que o homem tem. Baseando-me no princípio, na ideia que William James teve, vou fazer a afirmação novamente. O homem é um ser que nasce com a necessidade de se submeter a uma identidade superior. Esse lado todo que nós temos de querer venerar, de querer prestar culto, essa vontade, ela é nata do homem. Essa vontade, esse comportamento de querer venerar uma identidade chama-se comportamento religioso. Então, religião não é instituição, é um estado de espírito. Todo ser humano, todos, por favor, se puder, conforme o James falava, se for possível, abram, desvendam o ser humano tal como numa cebola. Assim a gente vai desnovelar. Vamos ver que ao meio vamos encontrar um buracozinho. Todo ser humano tem um buraco que o faz desejar se conectar com uma divindade. Por isso é que eu estou a dizer, religiosidade é comportamento humano. Não é uma instituição conforme se pensa que foi instituído. Não, a religiosidade é um comportamento. Sim. Tu tens a intenção de querer definir a religião. Convém fazê-lo. O que acontece?
Muito de nós, infelizmente, conhecemos a palavra, mas não entendemos o conceito. Porque uma coisa é a palavra religião, uma coisa é o conceito da religião. O que o parceiro está aqui a dizer, na verdade, em outra língua se diz cultura. Todo ser humano nasce predisposto à cultura, porque o território, a região, que vamos considerar como determinismo geográfico, vai definir o teu comportamento. O teu comportamento não é só definido por questões genéticas, mas também pela região em que você está. Isso chamou-se epigenética. O chinês tem determinados comportamentos que você não tem, mas ambos são seres humanos. Não que ele não consiga ter alguns teus, mas é que na região em que ele se desenvolveu esse tempo todo, mudou a percepção dele de mundo e de realidade. É isso que vai fazer a cultura dele. Essa cultura é que vão chamar de religião, porque o termo religião aí vai ver o conceito de religar, porque é no termo grego. Ok, estamos a falar sobre religião no ponto de vista ocidental até então. E no nosso ponto de vista, porque eu, um irmão angolano. Sim, é ali que nós queremos entrar no assunto, mas eu creio que entendi que os dois têm abordagens similares, mas só que falam de formas diferentes. Por exemplo, o que o Ginga está a dizer há pouco, agora, aliás, sobre cultura, e todo ser humano vai se comportar com base naquilo que ele encontra ou do lugar em que ele está inserido, que ele passa a ser inserido. Foi o que o Gênio disse, tanto é que ele falou da civilização. Não foi o que disseste há pouco. Mas agora, quando está-se a falar sobre religião, já está-se a falar mesmo de uma construção, não simplesmente como uma manifestação natural. É tipo nós falar política. Já não é só uma manifestação tipo natural. É uma ideia organizada que nós sentamos e vamos criar forma de atuação. Ou seja, nós construímos como tecnologia, mas ideológica, e vamos atuar com ela. Não sei se está a perceber. Sim. Por quê? Porque... Olha, passa por frente, ok? Ok. Rapaz. Porque quando, por exemplo, nós estamos a falar da predisposição genética, o parceiro falou muito bem, por acaso, e aonde eu tenho que ser honesto, aonde ele de facto está a apresentar aquilo que é a própria academia ocidental, apesar de que eu também... Ocidental, sim. O argumento estamos a falar aqui no ponto de vista africano, por isso eu disse afrocentrado. No momento, na verdade, não estou a debater com o gênio das ruas, eu estou a debater com os livros ocidentais que o gênio da rua leu. Você está a entender? Eu percebo o que tu dizes. Isso, por isso é que eu aqui não estou trazendo discurso de o Tales de Mileto, essa coisa toda. Então tu achas que ele está apenas a reproduzir o que está nos livros? Não, mas que também é normal. Às vezes eu também reproduzo. É normal isso, não é uma questão. Mas você generalizou que estás a debater até o momento com os livros. Não, sim, porque o que ele está a dizer realmente está nas academias, se encontrar no dicionário, você vai encontrar alguma definição. Só que essas definições muitas vezes estão equivocadas, porque é contada no ponto de vista ocidental. Daí onde vem a antropologia, que nos deu nome pejorativo. Primeiro, todo nome, toda palavra, toda língua, ela carrega a imagem. Por exemplo, se eu dizer maçã, a palavra que criou imagem na tua mente. Então, quando eu falar religião, o termo religião vai criar uma imagem na tua mente. Quando eu digo religião, o que é que te vem à mente? Igrejas. Entendeste? Mas só que não se limita a isso. Sim. Porque, na verdade, inicialmente. Inicialmente. Mas é um conceito extensivo. A igreja vai depois de Deus, Jesus Cristo. Exatamente. Agora, várias religiões têm manifestações diferentes. Uns têm um livro. Por exemplo, os indígenas não têm um livro para se conectar com a própria natureza, porque eles vão dizer que o próprio livro que ensina a todos os seres humanos é isso que nós estamos a ver. Mas há necessidade, por exemplo, vamos olhar aqui nesse ponto de vista, de descrever. Só que essa escrita pode, às vezes, ser aplicada num contexto errado, porque o tempo muda. Mas vai haver sempre semelhança por causa da lei da repetição. O que aconteceu lá atrás pode acontecer agora. Vamos olhar. Realmente, eles estavam a falar a verdade porque vemos isso acontecer. Sim. Não é que ele falou e está acontecendo porque ele disse. É que já é comum. Então, essa questão também da própria religião.